Bem-vindas e bem-vindos a mais um VFF1 Debrief, hoje no seguimento do Grande Prémio do Brasil e dessa espetacular vitória de Max Verstappen, que consolida assim o seu primeiro lugar no Campeonato do Mundo e é agora o grande favorito para revalidar o título e tornar-se tetracampeão do mundo de Fórmula 1. Foi uma corrida onde houve um pouco de tudo, muito caos, muita confusão, hum, e também muitas surpresas. Mas antes disso, começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao Vamos Falar de Fundo. Já sabem, podem visitar vff1.com ou patreon.com/vff1, qualquer um dos dois domínios vos leva à nossa página de apoio. E aí podem escolher uma das categorias de apoio ao podcast e ajudarem-nos a crescer e a chegar a cada vez mais gente. patreon.com/VFF1. Agradecer também a quem nos segue em direto e já está aqui muita gente. Agradecer os cumprimentos do Paulo Muas, que nos cumprimenta de Águas Santas, o André MM, também o Carlos Lopes, o Vítor Dias, o Luís Rodrigues e todas e todos aqueles que se juntam a nós e que vão participar certamente aqui no nosso chat em direto. Já sabem, se nos estão a seguir na Bola TV, bem-vindos e bem-vindas. Podem seguir-nos nas nossas emissões em direto no nosso canal de YouTube, basta procurar por Vamos Falar de Fundo no YouTube. Nós gravamos em direto, normalmente aos domingos à noite ou às segundas à noite, dependendo do horário dos grandes prémios. E aí podem participar também no nosso chat, deixar as vossas perguntas, as vossas opiniões e também participarem no Vamos Falar de Fundo. Comigo hoje tenho o João Amaral e o Vasco Pinheiro. Vamos começar pelo fim. Vitória de Max Verstappen. Uma daquelas corridas que daqui a 40 anos ainda nos vamos lembrar e vamos falar certamente, e espero que sim, porque estejamos cá os três e todos os que estão a ouvir hoje e a ver hoje. Mas é daquelas que fica para os livros de histórias, João Amaral. Boa noite. Antes de mais, boa noite, João, boa noite, Vasco, boa noite, boa tarde a quem nos estiver a seguir. É uma corrida de livro de história, mesmo a imprensa inglesa, para pegar na expressão do Max, elogiou a vitória absolutamente, eu diria quase bíblica de Max Verstappen. É uma lição. João, estás aos cortes, não sei o que é que se passa com o teu microfone. Se conseguires corrigir rapidamente, continuamos, senão passa ao Vasco e voltamos depois. Experimenta agora, João. Estás em mute agora. Pronto. Agora Se estás, funciona assim, agora peço está. desculpa. Ok. Foi uma vitória absolutamente incontestável, uma lição de condução. Eu não diria que é um passo na direção do quarto campeonato do mundo, são os passos quase todos que faltavam na direção do quarto campeonato do mundo. É um Max Verstappen imperial que tínhamos a noção quase inevitável de que ia acontecer a partir do momento em que percebemos que a corrida ia ser feita à chuva, mais ou mais numa pista em que ele já tinha praticamente dominado e tinha feito, eu diria que um cartão de visita muito, muito forte em 2016, quando não ganhou a corrida num carro que era um segundo por volta mais lento que os dois Mercedes, mas recuperou de décimo qualquer coisa para terceiro, tendo pelo meio passado o Nico Rosberg e voltado a ser ultrapassado. É uma daquelas corridas que fica na memória. Hoje dizia a imprensa inglesa, mais uma vez, que é daquelas corridas que fica a par do Senna em Donington 93, do Hamilton em Silverstone em 2008 e todas as outras grandes provas feitas à chuva, que continua a ser, queiramos ou não, um grande nivelador de talento e de capacidade dos carros. E demonstrou num campeonato extraordinariamente competitivo que estamos a ter e vamos continuar a ter até ao fim, ainda que não de pilotos, demonstrou porque é que o Max Verstappen não é apenas campeão do mundo, não é apenas bicampeão do mundo, nem tricampeão do mundo, está prestes a tornar-se tetracampeão do mundo e com inteira justiça tudo aquilo que fez ontem em pista. Houve circunstâncias que o favoreceram, sim, essas circunstâncias acontecem mais cedo ou mais tarde a todos e ele teve que estar no sítio certo e na altura certa para aproveitar essas circunstâncias. E pegando nisso que o João está a dizer, houve um comentário que causou alguma celeuma no final da corrida do Lando Norris a dizer que
Não foi talento, foi sorte. Isto foi altamente retirado de contexto e, portanto, convém esclarecer que ele não se referiu à vitória do Max Verstappen como uma vitória de sorte, ele referiu-se à decisão da Red Bull de não parar Max Verstappen pouco antes do safety car, quando pararam outros carros, como uma decisão de sorte e que depois as coisas correram bem de feição. Um, e depois veio o safety car e a bandeira vermelha que permitiu a Max Verstappen trocar de pneus sem perder tempo e mantendo a posição. Mas Vasco, de facto, não foi só o talento de Max Verstappen e o brilhantismo de Max Verstappen, foi também uma corrida em que tudo correu de feição à Red Bull e a Max Verstappen. Portanto, saiu-lhes a sorte grande, digamos assim. Boa noite, em primeiro lugar. Sim, saiu-lhes claramente sorte grande. Houve ali uma mistura de fatores que contribuiu claramente para que o resultado fosse este, mas eu acho que independentemente do resultado, e se olharmos, quando olhamos para Donington em 1993, é uma corrida que também aconteceram coisas que se calhar contribuíram para aquele resultado, mas o que é facto é que o Verstappen, independentemente de tudo o que possa ter ajudado à vitória, é incontestável. Ele parte de 17º. Caramba, não estamos a falar de uma corrida que ele tivesse nos 10 primeiros ou que tivesse na pole position e que tenha dominado. Não, ele parte de 17º. Claro que o ter existido todos aqueles incidentes durante a corrida contribui para isso, mas eu acho que estas coisas muitas vezes diz que a sorte dá muito trabalho. E eu acho que aqui não é a sorte, é este conjunto de circunstâncias, o saber aproveitá-lo, dá muito trabalho e o talento está lá. Não, a mim, nós já tínhamos visto uma performance semelhante do Verstappen no Brasil também, em 2016. Não sei se lembram, que o Hamilton ganhou com uma mestria intocável, mas ao mesmo tempo também vimos o Max a fazer uma corrida onde se provou que ele é um piloto extraordinário. Portanto, eu acho que perante estes factos nem vale a pena estar aqui a entrar se a Red Bull teve sorte ou não. Sim, fez tudo bem. Lembro-me sempre deste exemplo que a Mercedes, quando tinha o melhor carro e ganhava tudo, também parecia que tudo saía bem. Às vezes as coisas parece que saem todas bem, como também quando olhamos para outras equipas, parece que sai tudo mal. Você lembra-se do princípio do ano, quando a Sauber não atinava com as pistolas, quer dizer, caramba, que parecia, ou a Haas há uns anos, que deixava sempre uma roda desapertada. Portanto, eu acho que isto como vocês diziam no início, isto põe, na minha opinião, claramente um selo no campeonato do Max Verstappen e acho que sem dúvida nenhuma, mas nós acho que tínhamos dito isto na antevisão desta fase final do campeonato, que este campeonato era para o Max para o perder, ele é que o tinha que perder, não eram os outros que tinham que ganhar. E ele aqui deu provas disso de uma forma categórica. Eu acho que. E estou curioso para ver se finalmente vão dar um 10 ao Max nas notas lá dos editores dos jornais e da Fórmula 1. Mas de facto houve ali um momento que me deixou um bocadinho desgostoso, e o Max não tem culpa, nem a Red Bull, mas há aqui há um safety car fantasma ali de repente que não tem sentido nenhum e que reagrupa os carros todos, elimina todas as diferenças temporais que existiam no momento, e que deixa a corrida partida, porque havia carros que já tinham parado e que estavam a fazer undercut e com pneus intermédios novos, carros com pneus intermédios altamente desgastados e que teriam que parar mais volta, menos volta, e de repente introduz ali um safety car que não lembra a ninguém. E que depois acaba por contribuir para o acidente do Colapinto, que se despista sozinho atrás enquanto se perseguia a linha a fila do safety car, e que se desbardalha e provoca uma bandeira vermelha, que isso sim, então depois dá a tal troca de pneus gratuita a Max Verstappen. Vocês perceberam porque é que houve este safety car, João? Não, na realidade não. Falámos os dois sobre isso durante a corrida. Acho que é um bocadinho. É o chamado safety car prematuro ou precoce.
Mas a direção de corrida teve várias decisões dessas ao longo do fim de semana. Passámos o fim de semana todo e quero fazer aqui uma declaração de interesse. Eu nunca acredito em teorias da conspiração e, portanto, enfim, as coisas... na sprint não acho que o safety car virtual tenha saído apenas depois da McLaren ter permitido aos seus pilotos trocar de posição. Não acho que a bandeira vermelha para o Lance Stroll na qualificação tenha sido minimamente feita para prejudicar o Max em alguma coisa. Acho que houve muitas decisões erradas da direção de corrida neste fim de semana. Um fim de semana muito complicado e as decisões não eram fáceis de tomar. E acho que a decisão do safety car é uma decisão um bocadinho incompreensível. Condicionou o resultado da corrida. Deu de facto, acabou por dar depois mais tarde ou mais cedo, não sabemos se havia bandeira vermelha ou não, mas acaba por dar essa paragem de borla ao Max e aos dois Alpine, e isso condiciona obviamente o resultado da corrida. Agora, como alguém diz aqui nos comentários, é isso que eu acho verdadeiramente, é que essa decisão errada que acontece acaba por manchar uma exibição perfeita do Max e ele não merecia por aquilo que fez em pista que estivéssemos, nós temos que o fazer, mas que estivéssemos a discutir essas incidências, porque a incidência tem óbvio resultado condicionante no resultado e tem uma consequência no resultado, mas eu acho que a performance de condução dele ao longo de toda a corrida é muito superior a tudo isso. Não percebo o safety car. Acho a decisão de pôr o safety car em pista uma decisão um bocadinho esdrúxula, para utilizar um termo contido. Mais a mais quando condiciona de facto o resultado tem esse defeito. Enfim, acho que o Lando tem alguma razão para dizer há aqui questões de sorte e de azar, e ele está a referir-se à decisão da equipa, e é bom que se diga isso. Ele não minimizou a performance do Max, não o pode fazer, aliás. Os dois mais insuspeitos pilotos na grelha de partida, que são ambos campeões do mundo, o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso, deram os parabéns ao Max Verstappen por aquilo que ele fez, porque estamos na presença de facto de um momento de grandeza. Eu confesso-vos que estava à espera de ver este fim de semana um desfile de papaias e assistimos ali em Interlagos a um maxódromo, e foi um maxódromo em que ele desfilou com todo o esplendor do seu talento. Acho que estas decisões da decisão de corrida em Interlagos foram muitas delas questionáveis e não ficaram apenas pelo safety car, não ficaram apenas por aqueles exemplos que dei, quer da sprint, quer da qualificação, foram mais tarde e mais longe depois nas decisões de penalização de que falaremos em breve. Houve muitas decisões ao longo deste fim de semana que foram relativamente controversas e algumas delas difíceis de explicar. Vasco, tu percebeste porque é que apareceu o safety car? Não, confesso que não percebi e aliás há várias decisões neste fim de semana que aquele incidente também que acontece no início da corrida porque é que de repente quando a partida é abortada, porque os carros só avançam porque lhes é dada a ordem disso, mas quer dizer, se a corrida é abortada não podem andar. Não consigo perceber. Desculpa interromper, não lhes é dada a ordem para avançarem, eles decidiram avançar sozinhos e por isso é que são penalizados. Mas não houve uma estavam luzes amarelas a piscar, pronto. Não havia instrução nenhuma para arrancar. Eu vou-vos confessar uma coisa, que eu, por razões profissionais, os dois últimos fins de semana anterior não vi as corridas e consegui a proeza de só ver as 3 corridas, sexta, sábado e domingo dos 3 últimos fins de semana. Espetáculo. E vi tantos disparates a acontecer que confesso que entrei quando começou o Grande Prémio do Brasil um bocado já afastado com tantas decisões esquisitas e tantas coisas esquisitas que vi acontecer. Mas sim, não percebi. Mas concordo com o que diz. Acho que isto não tira mestria nenhuma ou brilhantismo nenhum à vitória do Verstappen. O Lando diz aquilo, acho que também em parte por maus fígados. Não. Quer dizer, é inevitável isso acontecer e é normal que isso aconteça. Eu no lugar dele também se calhar tinha. Acho que é compreensível. Eu não sei se são maus fígados, acho que é uma análise realista do que aconteceu. Há um safety car, uma bandeira vermelha, que oferecem ao adversário uma paragem à borla e manter a posição à sua frente, quando normalmente estaria atrás. Portanto, isto mudou toda a lógica da corrida naquele momento. E foi uma decisão artificial, não foi uma decisão natural. Portanto, de repente há um safety car que ninguém sabe porquê. Nem há explicação porque é que houve. Mas não houve ainda uma explicação sobre isso? Não há. Eu que eu tinha visto, não. O safety car não, da bandeira vermelha sim, da bandeira vermelha. A bandeira vermelha, óbvio, foi o Colin Pinto.
Aí o que é questionável é manter-se uma regra com a qual, dizem eles, todos os pilotos estão em forte oposição, da qual todos discordam, que é a regra de permitir mudar de pneus em bandeira vermelha. Sem Eu qualquer fico tipo de contente, penalização. eu Ou fico seja, isso, contente porque Isso faz desde o sentido. Mónaco de 2012, salvo erro, sim, que sou contra esta regra. Porque sim. isto de dar borlas para a malta trocar de pneus não faz sentido nenhum. E também só acrescentar que quem repara a carro em bandeira vermelha vai para o fim da grelha, não fica Certo. no sítio em que está. Isso então ainda é mais absurdo. Mas isso é Mas uma as duas regra. coisas são permitidas atualmente pela regra. A verdade é que as regras vão mudando e nesta ninguém toca, e depois, quando acontece, são todos contra. Faz lembrar algumas campanhas políticas. Ler aqui alguns comentários antes de chegarmos, já são muitos. Um abraço para o Miguel Maia, que nos cumprimenta desde Vila do Conde, para o João Afonso Oliveira, também nos cumprimenta, o Sérgio de Matos também nos cumprimenta, e que vai estar no episódio de quarta-feira comigo à conversa, assim como o Dr. Soldas e o David Antunes. O João Afonso Oliveira pergunta se já foram fechados os resultados. Estão, saíram as penalizações que tinham que sair. Resultou tudo em multas ou reprimendas, ou nem isso, e portanto não altera os resultados finais da corrida. Um abraço também ao Chico Banza, que se juntou a nós, ao Pedro Cachapuz, ao Bruno Paiva, que dá as boas-vindas de volta ao Vasco. Obrigado. O Dr. Soldas, que vai estar comigo na quarta-feira, que, como sempre, ouve-nos durante o trabalho no dia a seguir, portanto, depois só deixar aqui o cumprimento. O Bernardo Figueiredo diz que, mesmo não descontextualizando a citação do Lando, não concordo totalmente. Já se sabe que a direção de corrida é o que é quando começa a chover mais, e a Red Bull jogou com isso. O José Santos diz que aquela ultrapassagem ao Rosberg por fora é uma imagem que me ficou para sempre, isto referindo-se ao Max Verstappen em 2016 em Interlagos. O Chico Banza diz que corridas com chuva, quando se corre, são sempre agradáveis. O Dr. Soldas brinca, diz que deve dizer que a Inês fica bem de barba, isto porque normalmente deveria ser a Inês a estar onde estou eu hoje, mas a Inês volta para a semana se tudo correr bem. O Miguel Maia diz que o Max saiu de P17, 17º na grelha, e que acabou por ser 14º porque o Albon não arrancou, o Sainz saiu da box e o Lance não terminou a volta de aquecimento, é um facto. O Sérgio de Matos diz que é da opinião que esse safety car é da vontade da FIA de criar uma luta artificial e que correu mal porque depois o Lance só fez, em bom inglês, cock-ups. Pedro Filipe diz let them race, mas com cuidadinho e sem ser à chuva. Pedro Cachapuz diz que também não acredita nessas teorias, está com o João Amaral. A direção de corrida não foi tendenciosa, foi só incompetente. O por si só já é mau e não é algo só desta corrida. O João Biju diz que este safety car cheira mais à questão da visibilidade. O Max queixa-se da quantidade de água que está na pista e podem ter depois o safety car para acalmar o spray da água para o ar. Pedro Silva, boa noite, campeões, um abraço para ele. O Sérgio de Matos diz que havia queixas de pilotos que havia demasiada água na pista e não havia visibilidade, mas a ser assim, claro que depois estranha isso sair depois da paragem dos George Russell e do Lando. O José Santos, a razão que deram na F1 TV, por isso vale o que vale, foi pelas condições de pista a piorar. O Russell parecia uma velhota no trânsito quando o Norris o passou, mas a verdade é que o Norris estava na mesma situação e passou, e foi embora. Não se sentiu minimamente afetado pelas condições. E isto dos pilotos andarem no rádio a pedir ai, e de repente a direção de corrida decide meter um safety car porque sim, mete muita confusão. Mas isto se calhar porque comecei a ver Fórmula 1 nos anos 80 e não havia estas palhaçadas. O STM diz que o não haver penalizações da partida com amarelas e de mexerem nas pressões é que ainda não entendo, mas vou lá chegar de certeza. Isso vamos falar mais lá para a frente. Vamos continuar agora aqui. Para além de Max Verstappen, que fez uma corrida fabulosa e que não há nada a apontar, e porventura eu pus isso no Twitter e para mim é daquelas corridas que marca a subida do Max ao clube dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, definitivamente, já não há dúvidas. 2021 foi a luta que foi e dividimos nessa luta, uns de um lado, outros do outro. Por muito que tínhamos fingido todos éramos neutros. 2022, 2023 o Max teve um carro arrasador, que não dava hipótese a mais ninguém, e este ano, depois de um começo igual nas primeiras 7 corridas, a verdade é que a partir do Grande Prémio de Miami o Max deixou de ter o melhor carro e a maior parte das corridas nem sequer o segundo melhor carro tinha, chegou a ter o terceiro ou o quarto melhor carro. E o trabalho que ele tem feito desde aí é fabuloso, e a corrida de ontem é a cereja no topo do bolo, que de facto confirma que este campeonato do mundo está entregue normalmente, matematicamente ainda não está, mas pouco faltam 3 corridas e ele precisa de mais 2 ou 3 pontos para carimbar isto.
A verdade é que é porventura o título que definitivamente coloca Max Verstappen na categoria dos melhores pilotos sempre da história da Fórmula 1, sem dúvidas, trinco limpo, farinha amparo, acho que nesta altura já ninguém duvida. Mas houve outros dois pilotos que... Desculpa lá, João, só antes de passares ao próximo ponto, só dizer duas coisas, ou salientar duas coisas. Uma, dentro de tudo o que ele faz, o que me espanta mais são as ultrapassagens com aquele feeling perfeito para a travagem que ele tem. A ultrapassagem ao Piastri e ao Hamilton são coisas de antologia, porque vem de uma milha náutica atrás e consegue E a do fazer. Ocon? E a do Ocon faz 17 voltas mais rápidas na corrida, ou seja, o segundo piloto que fez o piloto que fez a segunda volta mais rápida faz a 18ª volta mais rápida na corrida. Tudo isto e é só isso que eu queria, com isso que eu queria acabar a minha análise. Esta é que é a melhor homenagem que ele podia fazer ao Ayrton Senna. Eu sei que deixaram o Lewis Hamilton conduzir o MP45B, fizeram bem, deu umas imagens fabulosas, mas quem conduziu o Ayrton Senna ontem foi o Max Verstappen. É preciso dizê-lo, não é que o Hamilton não o tenha feito já na vida, mas ontem foi o Max Verstappen que fez esse elogio fúnebre ao Ayrton Senna. Desculpa, ias Não, falar da Alpine. e bem. até deixa-me só Pronto, acrescentar uma falaste coisa. cena, agora ao Vasco é a hora toda. Exatamente. Anda que vamos nos despachar, temos que andar. Não, não, só para acrescentar uma coisa que é, se há piloto que hoje em dia acho que se assemelha no bom e no mau com o Senna, é exatamente o Verstappen. Pronto, estás a ver, foi uma frase muito curta. Muito bem, vamos continuar, porque eu estava a dizer que não foi só Max Verstappen a brilhar ontem, porque os dois pilotos da Alpine conseguiram um feito notável, que é pegar naquilo que era porventura o pior carro do pelotão na primeira corrida deste ano, e ontem acabaram segundo e terceiro, já sabemos que foi uma corrida à chuva, condições anormais e propícias a que haja surpresas, mas acho que ninguém antevia que Ocon e Gasly iriam terminar no pódio e porventura Ocon, se tem aguentado aquele ataque do Max, teria ganho a corrida, porque aquilo, para mim, a ultrapassagem do Max é no momento certo, porque é no segundo recomeço. Se o Ocon sai das curvas do Zé Senna à frente, o Max iria ter muita dificuldade em passar, porque depois entra em questão o ar sujo, a visibilidade, o spray e tudo isso, e o Max depois já não iria arriscar, porque estava a ganhar pontos ao seu adversário direto no campeonato, que era o Lando Norris. Mas surpreendeu a performance dos dois pilotos da Alpine. Vasco, o que é que te pareceu? Surpreendeu, sobretudo porque, quer dizer, um carro que nasceu tão mal e que tem tido resultados tão maus e sobretudo, que não se vê uma luz ao fundo do túnel, porque apesar deste bom resultado, eles na próxima corrida são capazes de ficar os dois na Q1. E aliás, o Ocon este ano tem sido uma verdadeira desgraça nesse aspecto. É sempre bom ver este tipo de performance. Acho que as condições em que aconteceram são muitas vezes determinantes e pelas circunstâncias. Aqui não acho que seja tanto para a corrida, da pista, do estado em que estava o tempo. Agora, é sempre bom ver quando pilotos com carros que claramente são inferiores, em condições muito específicas, conseguem aproveitar estas oportunidades, e tivemos vários exemplos disto, não é? Tivemos o Ocon quando ganhou na Hungria, quando houve também circunstâncias diferentes, ou quando o Gasly também ganhou em Monza também devido a circunstâncias, mas o que é facto é que eles conseguiram aproveitar, e embora eu acho que a performance, por ser à chuva, tem outra relevância, e eu acho que os pilotos, um piloto que tem talento para conseguir fazer o que eles fazem à chuva, e claramente nós conseguimos identificar pilotos que têm mais ou menos a potência para guiar à chuva, acho que é realmente fantástico vê-los ter este tipo de performance. Portanto, se me surpreende, sim, claramente surpreende. Acho que no início do fim de semana, se me dissessem que iam ficar 2 alpinos no pódio, diziam, vocês estão completamente loucos, mas pronto. É bom que a Fórmula 1, só para terminar, ainda nos consiga dar estas surpresas. Eu só me lembrava era do Panis em Monte Carlo. Está bem que só que acabaram poucos carros, mas ele acabou. Aí acabaram 4, não foi? Sim, aí 4 ou 5. Acho que nem 6 acabaram. E os pontos era... portanto, mas acho que é de enaltecer este tipo de performance, porque houve outros que claramente tiveram, por uma razão ou outra,
Não conseguiram. E pronto. Muitas vezes, atenção, e muitas vezes sabemos que, muito provavelmente, não sei detalhes e que não li sobre isso, muitas vezes, se calhar, houve pilotos que se despistaram ou que não conseguiram ter performance por problemas no carro, ou porque o carro não estava bem afinado, para condições de chuva. Podem existir muitos fatores, mas o que é facto é que existirem pilotos que conseguem ter este tipo de performance é sempre bom de ver. João, o Oconzinho quase sacava mais uma vitória para a conta pessoal. Sim, o Vasco falou no facto deles os dois serem vencedores de Grande Prémio em condições muito peculiares, e isso também é curioso. Há várias coisas curiosas na performance da Alpine. Primeiro, eu acho que ninguém, bom, tirando a Williams, a RB e a Haas, ficou verdadeiramente chateado por ver a Alpine fazer aquilo. É uma equipa que tem tido um ano francamente difícil, estão em condições difíceis e em circunstâncias difíceis para 2026, porque já anunciaram que não vão fabricar motores. Tem havido muita convulsão interna. O próprio chefe da equipa só passou a sê-lo pouco antes da pausa de verão e, portanto, enfim, é sempre bom torcer, desculpa-me o palavrão em inglês, pelo underdog, pelo mais fraco, e portanto foi engraçado vê-los fazer aquilo, e sobretudo foi engraçado vê-los no fim da corrida, os dois pilotos que têm uma história longa de rivalidade, que às vezes ultrapassa a mera rivalidade e passam a ser quase inimigos, abraçados e a falarem disso com alguma abertura. Isso foi interessante. Segundo, de facto, eles passaram rapidamente de nono classificados em 10 equipas para sexto classificados. Não sei se conseguem manter este nível de performance e manter o sexto lugar até ao fim do ano, mas a verdade é que eu acho que esta subida de performance, é óbvio que a chuva facilitou muito, é uma coisa minimamente consistente. Eles em Austin trouxeram um grande pacote de novidades e esse pacote de novidades está a funcionar. O carro está a andar melhor, está a andar mais e, portanto, é óbvio que houve ali, como digo, a chuva potenciou tudo isto, exponenciou todo o resultado, não era expectável, mas há trabalho feito e há resultado desse trabalho, o que é interessante. Os dois pilotos, de facto, como o Vasco disse, e bem, são extraordinariamente consistentes à chuva e isso é de salientar. Fazem, só para termos uma ideia muito relativa, desde a pausa de verão, portanto, desde Zandvoort, fazem. O Gasly faz tantos pontos como o Sérgio Pérez e o Ocon faz menos 2 pontos que o Sérgio Pérez. Entre Zandvoort e ontem, estes dois pilotos estão a par do Sérgio Pérez. Isto é apenas enfim, uma medida ou duas medidas relativas para aquilo que tem acontecido, quer para o esforço da Alpine, quer para o mau desempenho do piloto mexicano. Última nota sobre a Alpine, porque o Vasco lembrou-se do Panis Mónaco 96. Eu, por acaso, estava a ver a corrida, lembrei-me de uma coisa mais antiga e com isto despacho rapidamente. Em 1985, na Austrália, a última corrida do ano, há uma equipa francesa, que é a Ligier, que acaba no pódio com um segundo e um terceiro lugar. Essa equipa francesa, como a Alpine, tinha dois pilotos franceses, o Jacques Laffite e o Philippe Streiff, também franceses como estes. E com esse segundo e terceiro lugar, essa equipa passa de nono classificada nesse campeonato para sexta classificada nesse campeonato. Acreditem ou não, a história é uma coisa muito cíclica e acaba por ter tendência a repetir-se. Foi disso que me lembrei na corrida de ontem. Confesso que não consegui ficar, independentemente da minha preferência, a simpatia que tenho ou não pelos pilotos, não consegui ficar chateado com aquele resultado. Foi bom ver um pódio em que os três pilotos estavam francamente alegres. O Verstappen torceu pela vitória, celebrou a vitória como há muito tempo não o via celebrar. Ele há muito tempo não ganhava também, mas enfim, as vitórias estavam a ficar um bocadinho rotineiras. O triunfo da Alpine em toda a sua adversidade foi bom de ver e foi, como o Vasco diz, de coisas boas que a Fórmula 1 ainda nos pode dar hoje. O que mais apreciei foi ver o reencontro de Max Verstappen e Esteban Ocon no Brasil, mas É desta verdade. vez aos abraços e aos beijinhos, não foi ao murro e ao empurrão. Portanto, até nisso teve piada. Um abraço aqui ao José Carveiro, que nos cumprimenta desde Mafra. O Luís Tiago Martins também nos vai deixar aqui um abraço e que nos ouve amanhã. Um abraço ao Gilberto Barros. O Luís Ferreira diz que a prestação do Stroll também não está ao nível de qualquer um. Depende há quanto tempo é que vês corridas, isso já aconteceu muita vez, não foi a primeira vez que aconteceu, e já o Campeões do Mundo a quem aconteceu isto, portanto, se vamos por aí, Campeões do mundo. e inclusive é tetra. Os José Santos só foram coerentes, passamos a vida a chamar traineiro ao carro, da Alpine, só é coerente se tenham saído bem nestas condições. O Flávio Brator, curiosamente, deu uma entrevista em que diz que ficaram a saber que tem um carro para chuva, agora falta ter um carro para seco. Mas está a pôr ordem na casa, já despediram 300 pessoas desde que chegou, e que estão-se a adaptar a uma nova realidade, voltarem a ser uma equipa de corridas e não uma equipa corporate da marca Renault. O Chico Banza pergunta se o safety car não foi com o acidente e a red flag do acidente da Williams também. Não, o safety car foi sem acidente nenhum. Depois houve o acidente do Cola Pinto, que provocou a bandeira vermelha, e depois do recomeço o Sainz teve o acidente dele, que provocou... Foi safety car ou virtual safety car? Já não me lembro. Do Sainz? Sim, foi Foram safety tantos. car. Safety car, foi safety car.
E o Sainz depois até comete uma infração, uma quebra de segurança, que acabou com uma reprimenda, que é daquelas coisas fantásticas, em que estava a ser já recuperado pelos comissários de pista e pela grua, e decide pôr o carro em andamento com os comissários ao lado, e depois acabou por ter que abandonar no local. O Bernardo Figueiredo diz que a Alpine estava a lutar com a Williams pelo 8º lugar dos construtores e agora deixaram a Williams bem para trás. Isto naquelas equipas do fim da tabela, isto é sempre uma possibilidade, não é? Eu lembro, houve um ano que foi a Williams, em que o Kubica de repente faz um ponto e passaram duas equipas. Com o George Russell como companhia de equipa, atenção. Exatamente, naquela corrida de Hockenheim em que se esbardalhou tudo com a chuva. O Kubica lá com o seu braço bom safou-se e levou um ponto para casa. Olha, nessa corrida o Kubica que era outro fabuloso piloto, uma pena que lhe aconteceu. Perdemos todos imenso com isso. Também em 2016 e também na corrida de Interlagos, eu não sei se vocês se lembram, a terminar a altura da corrida, as duas últimas equipas do Mundial de Construtores era a Sauber e a Manor. Sim, e a determinada altura a Manor estava nos pontos, ou não, a Manor tinha pontos, creio eu, exatamente, tinha pontos com aquele rapaz alemão que não tem ar de alemão, mas que tinha pontuado, já não me lembro onde, o Sauber pilotado por um piloto brasileiro, que eu agora também não me lembro do nome, está cheio de pormenores essa tua memória. Tá, mas é só para demonstrar que de repente a Sauber pontua, o que faz com que fica à frente no campeonato de construtores e a Manor com isso fica sem fundos e fecha. Pronto. Não, só para terem noção, o dinheiro de prémio de acabar em nono ou acabar em sexto são 30 milhões de dólares de diferença. Mas era aí que eu estava a querer chegar. O Paulo Monteiro está a ajudar o Verlaine e o Nasser. Pronto, exatamente. Obrigado, Paulo. Muito bem, vamos continuar. Vamos falar da McLaren agora, porque a McLaren tem um começo de fim de semana perfeito, não é? Com uma dobradinha na sprint, com ordens de equipa e tudo, finalmente. Piastri a ceder posição ao Norris para o Norris levar mais um ponto na sua luta com o Max Verstappen e recuperar mais um ponto a Max, que depois acabaram por ser 2 por causa da penalização ao Max Verstappen por ter infringido as regras do Virtual Safety Car na sprint, e portanto o Max tinha acabado terceiro, acabou quarto, e portanto estava a correr tudo bem. Depois chegámos ao sábado à tarde para a sessão de qualificação e há aquele adiar contínuo por causa das condições meteorológicas, e passou então para domingo de manhã a qualificação e a corrida à tarde. A previsão meteorológica para domingo ainda era pior do que para sábado em termos de continuidade da presença de chuva, não haveria momentos em seco, e a McLaren decide fazer alterações porque era permitido. Os carros saíram de Parque Fermé a seguir à corrida sprint e só voltaram a entrar em Parque Fermé quando começou a qualificação no domingo de manhã, e a McLaren decidiu mudar a asa traseira dos McLaren e algumas questões de setup para ajustar os carros melhor para condições de chuva. A verdade é que os McLaren nunca pareceram estar confortáveis, tanto na qualificação como na corrida, isto apesar de Lando Norris ter feito a pole position, mas Piastri, por exemplo, ficou em 8º lugar ou 7º lugar, já não me lembro. Não conseguia tirar o máximo partido do McLaren quando Piastri estava a ser o piloto mais rápido do fim de semana até então. E o próprio Norris, mesmo conseguindo a pole position, não mostrou o à vontade que tínhamos visto tanto na sexta como no sábado do McLaren. Depois, quando a corrida começa, é passado Lando Norris por George Russell, uma excelente largada do piloto britânico, e faz toda a primeira parte da corrida atrás do Mercedes, sem sequer esboçar uma ultrapassagem. Acabam por ir os dois às boxes na mesma volta, e pouco depois Lando finalmente passa Russell quando já estava a chuva a subir de intensidade. E a partir daí foi o descalabro completo para a McLaren. Tudo correu mal. Lando Norris inclusive cometeu 2 ou 3 erros pequenos, mas o suficiente para perder posição e tempo para ir lutar com Max Verstappen, se possível, pela vitória na corrida, e acabou por terminar em 4º lugar. O Norris em sexto? Não, 5º. O Norris em sexto. Quem foi o 5º? Foi o Leclerc. Então e o 4º?
Foi o Foi o Russell. O quarto foi o Já Russell. disse, está bem, porque tínhamos os dois Alpines. Agora, desculpa, eu não estava Chamada todo oral para trocado. ver se eu estava com atenção. Gostei. Não, está certo. Estava todo trocado. Mas, João Amaral, isto, um fim de semana que parecia ser uma oportunidade dourada de recuperar imensos pontos a Max Verstappen, até porque o Max se qualifica mal, torna-se e para além de se qualificar mal, tinha 5 lugares de penalização na grelha por ter mudado o motor de combustão interna, acabou por se tornar um pesadelo no final, com o Norris a praticamente hipotecar as suas chances de ser campeão do mundo. É como dizes, começou. Lá está, era a tal perspectiva de ver um desfile dos McLaren, um desfile de papaias, e a coisa transformou-se verdadeiramente num pesadelo. Parte por culpa deles, como equipa. Ou seja, culpas coletivas. Vamos ver. Aquela história da troca da asa, eles fizeram uma asa específica para este circuito, que era uma asa de médio downforce, porque lhes permitia manter velocidade de ponta, mas dava-lhes grande capacidade de negociar o segundo setor, que é o mais sinuoso, e depois trocaram para, quando viram que estava a chover, para uma asa de full downforce, uma asa que lhes dava muito mais downforce, mas tirava-lhes velocidade de ponta. Enfim, eles teriam os dados deles. A verdade é que o Norris não consegue passar o Russell, nem consegue passar ninguém em reta, porque são os quartos, é a quarta equipa mais rápida, apenas a quarta equipa mais rápida em velocidade de ponta. E ainda que o circuito tenha pontos de ultrapassagem, mesmo sem DRS, ou sobretudo sem DRS, é preciso ter velocidade de ponta. Portanto, aí há um erro, parece-me, de apreciação nessa mudança, que acaba por prejudicar. Aquela asa é uma asa que podia resultar muito bem se o Norris tivesse partido à frente e tivesse andado, já não é em ar limpo, é em água limpa, mas ele andava em água suja e não conseguia passar quem estava à frente dele. E o Piastri é a mesma coisa. Esse é um erro de equipa. O segundo erro de equipa é o facto de quando o Norris para trocar de pneus, eles têm dois pilotos mais ou menos perto um do outro e não deixam o outro em pista para fazer uma técnica, uma estratégia diferente. Não continuam a não perceber a estratégia da McLaren neste ano. Eu acho que eles deviam mudar de nome de McLaren para McLaren Harry, porque a estratégia da McLaren este ano é a estratégia das Ferrari do ano anterior e de há 2 anos. Portanto, esses são erros coletivos. Junta-se a isso uma, um erro ou um conjunto de erros do piloto que está a lutar pelo campeonato do mundo. Eu depois de ver a corrida ontem, acho que o Lando Norris, mais do que lutar contra o Max Verstappen, neste campeonato do mundo lutou contra ele próprio. O maior adversário dele não foi o Max Verstappen, foram os arranques. Nós sabemos que ele teve, nós todos falámos disto semana após semana, a história de arrancar da pole position e não concretizar, ontem com circunstâncias mitigantes, o facto de estar a chover, mas o Norris ontem conseguiu não falhar um arranque, ele ontem falhou 4 arranques. Falhou a partida de que o Vasco falava há bocadinho, que é uma partida abortada, ou seja, comete aquele erro que depois mais tarde o leva a ser penalizado financeiramente, de parar na grelha e arrancar outra vez, quando tem que ficar com o carro parado, desligado e à espera dos mecânicos. Falha o arranque para a corrida propriamente dita, que o Russell consegue chegar à primeira curva em primeiro lugar, e portanto ele falha o objetivo primeiro que tinha, neste caso já era o segundo, e depois das 2 vezes que há safety car em pista, ele falha os 2 arranques, comete erros. Chega ao fim da reta e vai em frente, no segundo arranque atrás do safety car, o primeiro saiu de pista umas quantas curvas depois, e é com isso que perde as posições quase todas. Portanto, tirando o Max Verstappen e os 2 alpinos, que beneficiam, como disseram e bem, daquela paragem à borla, todas as demais posições que ele perde-as por erros próprios. E não perde mais porque a McLaren, como também disseste, João, finalmente deu ordens de equipa, não apenas na sprint, mas também na corrida. Portanto, o Lando Norris, que tem feito um campeonato excelente, que é um ótimo piloto, não tenho dúvida disso, tem que melhorar aspectos essenciais destes momentos que definem o que é um campeão e não é, sobretudo se vai lutar para campeonatos do mundo com o Max Verstappen, porque quando se luta contra o Max Verstappen ou contra o Lewis Hamilton ou contra o Fernando Alonso, não se podem cometer erros destes. Assim como eu dizia e mantenho que havia uma certa dose de inevitabilidade no Max Verstappen ganhar a corrida disputada à chuva em Interlagos, eu acho que havia uma certa dose de inevitabilidade no facto do Lando Norris ir cometer inevitavelmente pequenos erros, nada de trágico, mas pequenos erros que iam condicionar muito a sua corrida. E isso infelizmente aconteceu. Portanto, a McLaren pode continuar a ter o melhor carro, mas não tem um carro tão dominador que se permita cometer este tipo de erros e ganhar a corrida. Não foi o caso ontem, não foi apenas o caso com o Norris, não foram apenas os pequenos erros do Norris. O Piastri tem tido um conjunto de fins de semana que não são perfeitos, longe disso. Aliás, o que ele erra na qualificação
li hoje, que é basicamente o mesmo que o Norris também se queixa na corrida, uma facilidade tremenda em bloquear as rodas em travagem. E curiosamente isso aconteceu aos dois McLaren, os dois Mercedes também se queixaram disto e os Aston Martin também se queixaram disto, portanto não faço ideia se é uma questão diretamente ligada ao grupo motopropulsor da Mercedes, mas há ali muitas rodas a bloquear-se, no caso da McLaren os dois queixam-se disso, a verdade é que a McLaren cometeu erros e portanto só se pode queixar de si própria, tirando a história da bandeira vermelha e do safety car, só se pode queixar de si próprio porque teve uma prestação, como diriam os ingleses, um bocadinho abaixo do par. E é por isso que estão à frente do Campeonato do Mundo de Construtores, certo? Estão ainda em posição privilegiada para o ganhar, mas no que toca aos pilotos, acho que é a altura de levantar, vai ser a altura em breve de levantar a bandeira branca e de se renderem ao quarto campeonato do Max Verstappen. Desculpa. O Paulo Monteiro estava aqui a dizer que o Norris ultrapassou o Russell em pista nessa primeira paragem de ambos. Eu fui rever. Não. Primeiro pararam à volta 24 os dois e à volta 30 o Lando Norris passa o Russell em pista. É depois de saírem das boxes, sim. Vasco, tu analisas a prestação da McLaren. Espera aí. Primeiro estou a dar aqui as boas-vindas ao José Santos, que se tornou membro do nosso canal de YouTube. Obrigado, José. Vasco. Eu pouco tenho a acrescentar ao que o João disse, a não ser duas coisas, que acho que resume um bocadinho, acho que a temporada da McLaren, que é, eles têm imenso potencial, fizeram um carro que claramente é um carro que ganha corridas, que se adapta a vários tipos de pista, tem dois pilotos que são extraordinários, acho que o Lando Norris falta-lhe ainda, tem mais maturidade que o Piastri e que comete se calhar menos erros e menos consegue ser mais consistente em alguns momentos, mas o Piastri se calhar se tivesse os anos com mais um ano ou dois há de bater o Norris, mas eu acho que o conjunto todo da equipa é toda ela verde e até parece um bocadinho um contrassenso estarmos a dizer que é uma equipa verde e pouco experiente, tendo em conta que é a McLaren, que é uma das equipas que mais campeonatos ganhou e que mais títulos tem, mesmo até em termos individuais. Mas o que é facto, a McLaren passou aqui por um momento de transformação em que bateu no fundo e em que se teve que reerguer à volta de uma estrutura nova e de um conceito novo, que é deixar que ser uma equipa de fábrica e passar a ser uma equipa que compra motores à Mercedes, e com isso pensar todo um projeto de uma forma diferente. Eu acredito que a McLaren, se tiver um carro tão competente como o que tem este ano, é se calhar uma ameaça muito mais séria, porque com certeza se calhar vai ter pilotos mais maduros, a própria equipa não vai cometer os erros estratégicos que cometeu durante este ano, que quer dizer, acho que foram disparates atrás de disparates, e com isso se calhar vão ter uma capacidade diferente de dar luta, e podem até ser os grandes candidatos para o ano no campeonato, não é? Portanto, agora, acho que a McLaren desperdiçou aqui uma oportunidade única, mas sobretudo por culpa própria. Eu acho que a McLaren neste ano está a perceber que não basta ter o melhor carro, não é? Porque eles neste momento conseguem ter o melhor carro e têm um carro que funciona em todo lado, mas não chega. E também não chega a ter dois bons pilotos, precisa ter pelo menos um grande piloto no carro. Porque eu acho que este McLaren, nas mãos de um Alonso ou de um Hamilton, se calhar o Max estava a rascar agora e estava a ser apertado, porque o carro é muito bom e portanto dá para muito mais do que tem sido feito com o McLaren desde Miami. Obviamente que isto é um processo de crescimento, são dois pilotos jovens e para o ano certamente irão voltar mais fortes e este ano muito provavelmente irão ser campeões do mundo de construtores. Acho que é um título que já não desfoge, tem quase 50 pontos ou são mais de 50 pontos de avanço para o segundo classificado e portanto a faltar 3 corridas era preciso um hecatombe para não ganharem esse campeonato e presumo que vamos ver mais uma ou duas vitórias da McLaren até o final do ano. E portanto nesse aspecto vão ganhar o campeonato, mas no campeonato de pilotos tiveram uma oportunidade de ouro e não chegou, e depois está aqui o José Santos a dizer na brincadeira que é difícil ver pontos positivos, mas finalmente a McLaren conseguiu dizer ao piloto o que fazer de forma assertiva em vez de andar com eternas trocas de perguntas e perdeu ali a virgindade, não é?
da ordem de equipa à grande, e já não há pruritos, coisa que deviam ter feito na Hungria, que foi em julho, não é? Portanto, foi preciso chegarmos a novembro para isto acontecer de forma natural e sem complicações. Portanto, espero que a McLaren saia desta temporada a perceber o que é que tem que fazer para ser verdadeiramente candidata aos títulos, tanto de pilotos como de construtores, porque com os construtores acaba por ser por desistência da Red Bull, não é? Apesar deste ressurgimento tardio da Ferrari, a Red Bull tem um piloto a pontuar desde o Miami. O Pérez às vezes pontua quando calha, mas não fora isso, se calhar a Red Bull estaria na frente do Campeonato do Mundo de Construtores também, se tivesse um piloto mais competitivo no segundo carro e que trouxesse mais pontos que aquilo que o Pérez tem feito. O Chico Banza diz que esperava mais do Piastri na chuva, foi muito patinho ao longo da corrida. Não sei, olha, o Briatore tem uma frase gira que foi, nesta corrida percebeu-se que aqueles pilotos que aqui há 3 dias atrás eram fenómenos, de repente mostraram que não têm experiência nenhuma, e estava a falar do Lawson, do Colapinto e do Berman. Os três tiveram um fim de semana fraquinho, muito por culpa das condições, e o Piastri é um piloto que não está tão habituado a conduzir à chuva como isso, não é? E eu não sei quantas corridas é que já fez à chuva desde estar na Fórmula 1, mas devem-se contar pelos dedos das mãos. E, portanto, não fez erros crassos, pelo que percebi. O carro também não dava para muito mais em termos de ritmo e trouxe o carro até ao fim e pontuou e fez o trabalho de equipa, que era o que era esperado dele nesta corrida. Se calhar mais para a frente veremos o Piastri a dar cartas. Não é um talento natural à chuva como é o Max Verstappen, não o Hamilton. Mas é um piloto que com trabalho e com experiência vai lá chegar e vamos vê-lo muitas vezes a lutar por vitórias à chuva. O Pedro Silva diz que o Norris está a ganhar estofo para no próximo ano umbrear com alguns grandes e tentar ser campeão. Esperemos bem que sim, era bom para o campeonato em geral e para ele em particular. O Miguel Afonso diz que só tenho pena que o Verstappen foi penalizado na carta dos pontos e o protegido dos ingleses faz um jump start e leva uns cêntimos que até eu podia pagar. Ponto 1. O Lando não é protegido dos ingleses. Okay. O Lando, até há bem pouco tempo, era o terceiro inglês. E falavam dele porque era inglês. Porque os meninos bonitos eram Lewis Hamilton e George Russell. Portanto, não vamos embandeirar em arco agora que o Norris é protegido, o que quer que seja. E sim, as penalizações é o que vamos falar a seguir. Fez um jump start, de qualquer maneira. Desculpa? Ele falhou o procedimento de partida abortada, que é diferente de fazer um jump start. Sim. Ele ignorou uma regra de segurança, que por um lado é bem mais grave, por outro lado é diferente de ser um erro de condução por si só. O Gabriel Pereira Martins diz que são 36 pontos entre Ferrari e McLaren, obrigado, pensava que eram mais, e mais 13, então a Red Bull é que está a 50 pontos, é isso, ok, obrigado. Mas vamos avançar nos próximos 5 minutos, só fazer aqui um apanhado geral do resto dos participantes no Grande Prémio, porque eu queria falar sobre as questões das penalizações no final. Portanto, os vossos destaques positivos e negativos do resto do pelotão. Eu os deixo só aqui, não vale a pena falar da Aston Martin, para esquecer, a ignorar. Não estiveram no Brasil. Passamos à frente. Só deixar a palavra ao Alonso, que deixou aquela mensagem no final, de que só acabou em homenagem aos mecânicos que reconstruiu o carro da qualificação para a corrida, e na qualificação o Alonso estava a fazer uma volta fantástica quando teve o acidente e que podia colocá-lo na primeira ou na segunda linha para a largada do Grande Prémio, mas o carro em corrida era de facto muito mau. E depois também aquela mensagem final do Alonso que pior que o sofrimento que ele teve no carro, que deixaram com as dores nas costas, é o que as pessoas estão a passar em Valência e por elas também quis acabar a corrida para mandar uma mensagem de força e de resiliência para quem está a sofrer o que está a sofrer devido às enxurradas que caíram sobre a região valenciana. Mas bom, os teus destaques positivos e negativos do resto do pelotão. Começamos pelos negativos. Aliás, positivos do resto do pelotão, enfim, começo pelos positivos. Desculpa, RB. Fazem uma boa qualificação, tanto o Tsunoda como o Lawson, e fazem uma corrida competente, chamemos-lhe assim. Não cometem erros e, portanto, apesar de tudo, minimizam os pontos que perdem para a Alpine, ou seja, a Alpine fez de facto aquele número, mas a RB conseguiu, apesar de tudo, minimizar isso. Tem os dois pilotos nos pontos.
Destaque positivo. Destaques negativos. Nada de muito grave. Não vamos falar da Aston Martin, não vamos falar do Sérgio Pérez. Estou cansado de falar do Sérgio Pérez semana sim, semana sim. Tenho que falar da Ferrari, por muito que custa. Eu sei que o Leclerc acaba a corrida em quinto lugar, mas vem de 2 fins de semana que dominaram a Fórmula 1. Tem um carro altamente dominador. Não se sentiu este fim de semana. O Sainz faz um fim de semana mais ou menos anónimo até bater. E o Leclerc, como o próprio Verstappen salientou, cometeu muitos erros na sprint, apesar do elogio que o Verstappen depois lhe faz na corrida, dizendo que ele estava pretty decent. O carro deve ser francamente difícil de conduzir à chuva, deve ser um carro muito reativo em curvas muito sinuosas, e isso porventura falo mais nervoso à chuva, e à chuva precisa-se de um carro bastante mais macio, perdoador. E um destaque negativo também para o Lewis Hamilton. Não é uma crítica ao piloto, antes que me caia toda a gente em cima, ainda que quando tiver que o criticar, critique, mas para um piloto que é tão bom à chuva, e é, para um piloto que é tão... que está tão acima dos outros do ponto de vista estatístico e tem aquele talento, ele próprio reconhece no fim da corrida que é um fraco desempenho numa pista que estava feita para ele poder brilhar. Admite que o carro não estivesse nas melhores condições, que ele e o George Russell, a mercê daquilo que lhes vai acontecer para o ano, um fica na Mercedes e o outro não, obviamente, tenham acesso a coisas diferentes, mas acho que é uma tarde pobre para um piloto do calibre do Lewis Hamilton, à chuva mais a mais, numa pista de que ele gosta, e portanto tem que ser um destaque negativo, salvo um ponto, é francamente pouco para aquilo que eu esperava do heptacampeão inglês. Vasco? Eu vou ser muito rápido e falar só de um destaque positivo, o Tsunoda. O Tsunoda mostrou porque é que se calhar está a ser considerado para a Red Bull para o ano. Fez uma corrida, acho que muito boa, tendo em conta aquilo que é. Destaque negativo, o Hülkenberg, que fez um disparate tremendo. Não sei como é que perante aquela situação ele se dá a receber uma bandeira preta. Como é que ele se deixa, ou seja, o carro ficou preso, ele tinha que sair do carro e ir embora. Acho que lhe fica mal para um piloto com tanta experiência. Estava a chover, ele queria ir para a boxe para estar no abrigo, no resguardo. Tá, acho que lhe ficou mal. Acho que é um piloto daquela idade, com aquela experiência toda, deixa-se passar por essa situação de levar uma bandeira preta, mas achava que ninguém ia ver. Acho que ficou-lhe mal. Com aquela direção de corrida é provável. Não deixas de ter razão, mas é uma pena. Podia ser que fizesse um pódio. Eu apesar de tudo gostei, a corrida do Leclerc gostei, e acho que tirou o que o carro dava ali naquelas circunstâncias, e porventura foi o piloto mais combativo da corrida. Se fosse ciclismo, era o piloto do dia em termos da combatividade. Muito bem o Tsunoda. O Tsunoda faz a primeira parte da corrida em terceiro lugar, a aguentar ali o trânsito todo atrás, sem se preocupar, sem cometer erros, não dando a bébias, e muito provavelmente teria conseguido um resultado melhor, não fosse a situação do safety car fantasma seguido da bandeira vermelha, que também foi um dos prejudicados por isso. Depois, do lado negativo, concordo, Lewis Hamilton teve uns furos abaixo, não consegui perceber se foi ele que não conseguiu adaptar-se às condições, se era o carro que não estava bom, porque o George Russell, apesar de tudo, faz uma corrida competente e tira bom proveito do Mercedes, e eu começo a ficar na dúvida se o Lewis e o George andam com o mesmo carro, muito sinceramente. Eu não sei até que ponto é que nos George já meteram coisas que estão a testar para o próximo ano que não meteram no carro do Lewis, e que isso esteja a criar aqui um diferencial de performance entre os dois carros, porque neste tipo de condições o normal seria o Lewis ficar à frente do Russell, ou pelo menos dar luta, e ele nunca esteve nessa posição, tanto na qualificação como depois na corrida. Depois os rookies falharam todos, e portanto, se estamos cá para elogiar quando fazem corridas brilhantes e sacam resultados espetaculares, também temos cá estar para dizer que isto tem que comer muita broa para crescer, e há uma tentativa de ultrapassagem do Berman que estava-se a ver que aquilo ia correr mal, porque ele entra com uma velocidade tal na curva 7, naquela direita, depois, portanto, eles descem da 4, quando ele sai de pista e bate 6, ligeiramente frente, não é? na curva 6, que é uma curva rápida, portanto, não é uma curva de travagem acentuada. Portanto, já em seco é difícil tentar o que ele estava a tentar fazer, então em molhado, Deus livre.
Sim, E o E o- diferencial de velocidade dele para o Sainz era brutal. sim. Não Portanto, era aquilo não excesso de fazia sentido nenhum. otimismo, era fé É fé em Deus. fanática mesmo. Era fé E fanática. o De comentário qualquer que eu já não sei se foi o Liam Lawson, foi o Berman que bateu num dos Williams, creio. Já não sei. é o Mas Berman. que Foi o Berman. é o Berman que leva uma penalização e depois diz: Mas porquê? Ele Mas nem ele tem perdeu razão, tempo. desculpa lá. Ó Vasco, mas ele O tem quê? razão, a penalização é estúpida. Aí A tem penalização razão. é estúpida. Ou seja, Ele dá um beijinho no um Williams. toque no Colapinto, o Colapinto não sofre um segundo de nada, o carro continua. Está bem, Nem Ou seja, sente. está bem. não É há. verdade. É um excesso de É penalização. verdade. Assim como há um Pá, tá safety bem. car Pode precoce, ali há ser. penalização precoce. Pode ser, mas claramente tu andas a bater nos carros dos outros, por muito que seja sem querer, epá, não é, também não é surpresa que seja penalização. E eu não estou aqui a contestar se a penalização é correta ou não. Achei a piada ele dizer aquilo. Ele não perdeu tempo. Claro que pode não ter perdido tempo, mas o risco de provocar um dano no carro existia, ainda por Sim, cima mas em tu não casos. penalizas pelo risco, isso é mais ou menos como voltar à Epá, penalização do Alonso na não, Austrália. Era o risco do Russell ter. Eu não estou com isto a defender João. o Berman. O Berman Com isto comete estamos a imensos ficar erros o sem fim de tempo semana para todo. falar das penalizações. Portanto, escolha. João, estamos a Vamos falar falar eu disto ou das não penalizações? estou a pôr em causa a penalização, estou a criticar o comentário, que é diferente. Mas depois falamos Mas o quarta-feira. comentário outro achei dia. piada e achei que ele tinha razão, por isso não Não, desculpo. eu acho que ele não tem razão. Eu acho que uma das coisas que eu acho piada nestes putos é que não tem Não papas tem na língua. filtro, isso é verdade. Não tem papas na Isso é língua. muito Dizem o engraçado. que pensam e siga. E já estávamos a precisar disto há muito tempo, porque já chega a ser sempre os mesmos, não é? O Max e o Alonso. Portanto, é preciso mais disto, gajos que digam o que pensam no momento e que não têm problema nenhum, e seja com quem for. E ali eu tinha razão, e portanto é daquelas penalizações que não. Quer dizer, não há qualquer efeito deste toque. Zero. Como é que sai uma penalização? Isto é ridículo, mas adiante. Mas vamos falar de penalizações em geral, porque temos 3 minutos para acabar e, portanto, só dar o vosso lamiré. Ora, vamos lá ver o que é que aconteceu depois da corrida. Portanto, os Mercedes foram apanhados com a botija na mão, não com a boca na botija, mas com a botija na mão, a meter ar nos pneus, já com os pneus montados no carro, na grelha de partida, e a menos de 10 minutos do início da corrida, o que é contra o que quebra o regulamento técnico. Isto normalmente daria desqualificação da equipa. Foram multados 5.000 euros de cada carro. Há 4 pilotos que são investigados pela largada durante quando a largada foi abortada. Portanto, há o acidente do Stroll, regressam à grelha de partida e o Norris não tem mais nada, arranca e vai embora para uma segunda volta de formação sem ninguém lhe dar autorização, com luzes amarelas a piscar e com trabalhos a serem feitos no circuito para retirar o carro, o Aston Martin do Stroll, de uma zona perigosa, de um ponto de travagem perigoso. E com isto o Russell, o Lawson e o Tsunoda seguem. E a direção de corrida indicou estes 4 como os responsáveis, porque entendem eles que foi a ação destes 4 que propiciou que os restantes 14 ou 15 carros que ainda estavam na grelha os seguissem e que provocasse toda aquela situação. Inclusive o Max Verstappen foi apanhado de surpresa, ficou parado porque não percebeu porque é que estava tudo a andar com as luzes amarelas a piscar. Basicamente deram reprimenda ao Tsunoda e ao Lawson e reprimenda e multa ao George Russell e ao Lando. Isto devia ter sido drive-thru para os 4, no meu entendimento. Olhando para os regulamentos, é uma quebra de uma regra de segurança, portanto isto não se resolve com multas e reprimendas. João Amaral, 1 minuto para ti e Vasco, 1 minuto para ti. Eu não preciso de 1 minuto, já disseste tudo, não é? Ou seja, em relação aos Mercedes, e sem qualquer tipo de antipatia, uma decisão absolutamente objetiva teria sido a desqualificação. É isso que acontece, de modo geral, com este tipo de infrações. Com esta infração em particular, já aconteceu antes. Portanto, enfim, decidiram que havia ali circunstâncias atenuantes, mas têm cuidado de dizer na decisão, há circunstâncias atenuantes, mas que isto não se torne um precedente, que é fantástico. Portanto, num desporto cujas decisões fazem precedente, eles não querem que estas decisões façam precedente. Eu diria que é o pináculo da incoerência. Em relação aos 4 primeiros e ao arranque, eu até achava que e acontece, ou seja, o juízo que é feito sobre o Norris e sobre o Russell é mais gravoso do que aquilo que é feito sobre o Tsunoda e sobre o Ocon, que é o quarto classificado. Consideram que o Tsunoda e o Ocon acabam também por ir atrás dos 2 primeiros e que os 2 primeiros tomam a iniciativa.
Não consigo perceber também qual é a medida de dar 5.000 euros de multa. É uma coisa rápida e indolor depois de muitas decisões muito incoerentes. Estas foram mais algumas. Vasco, 10 segundos. Acho que a direção de corrida não foi mais dura, porque corríamos o risco de acabar sem menos 8 carros, porque se calhar deviam ter sido desclassificados, qualquer coisa, porque aconteceu no início é inenarrável. E por Muito outras bem, coisas. temos que ficar por aqui, estamos a ficar sem tempo. Nós voltamos para a semana, peço desculpa, Vasco. Voltamos para a semana quando vamos falar de fundo de debrief. Esta quarta-feira vamos falar de fundo aqui no YouTube também às 21 horas Portugal Continental. Até lá, beijinhos e abraços, fiquem bem.